Uau, galera! Bom, nos últimos vídeos eu falei um pouco, né, de como que eu comecei o meu negócio, depois eu falei um pouco sobre o que seria importante a gente pensar, e vamos dar uma continuidade falando um pouco mais sobre isso? Bom, outros aspectos importantes que eu aprendi ao longo do meu empreendedorismo é que a gente precisa se preocupar com aspectos, por exemplo, como esse negócio que eu vou abrir, eu vou depender quanto de que outras pessoas estejam nele comigo. E aí a gente precisa olhar para algumas coisas. Primeiro, quando você está começando um negócio, você não tem capacidade de contratar ninguém. E quando eu estou falando capacidade, eu não estou falando que você não saiba contratar, eu estou falando de aporte financeiro. Contratar uma pessoa é muito sério, depende de contrato, depende de acordos e valores que você precisa despender com essa pessoa. E não se engane, não é porque a pessoa é tua amiga, não é porque a pessoa é da sua família que isso não vai dar errado. Não confia. Você está abrindo o seu próprio negócio. A partir do momento que você tiver um CNPJ atrelado ao teu nome, ninguém vai ver você como um coitadinho. Ao contrário, você, embora não tenha nem poder, nem dinheiro suficiente, já vão colocar você na lista dos empresários de sucesso, dos caras que só querem se aproveitar dos próprios colaboradores. Então, sinto muito, mas você já vai entrar para essa fila. E aí eu tô dizendo que é um discurso que as pessoas vão adotar. Eu não tô fazendo juízo de valor sobre quem é o vilão e quem é o mocinho. Só tô dizendo aqui que as pessoas pensam em geral dessa forma e que elas vão te colocar nessa lista, onde você é o grande vilão. Então, não importa se é da sua família, se é seu melhor amigo. Na hora que a água bater na bunda, que o dinheiro faltar, na hora que essas coisas acontecerem, essas pessoas, elas vão ser as primeiras a bater na tua porta. E às vezes não vai ser de forma bacana. Então, não comece seu negócio já aos trancos e barrancos, confiando em quem você não deve confiar. Se você quiser trazer alguém para perto de você, traz essa pessoa no âmbito de sociedade e firma um contrato com ela. Inclusive, é muito importante quando você começa um negócio, você ter um sócio, você ter uma pessoa que vai dividir os perrengues com você, porque isso ajuda você a segurar as pontas, ok? Porque não é fácil. Então, pensando nisso, você já sabe que não vai conseguir contratar uma pessoa assim logo na hora que você começou e que a contratação é uma coisa muito mais complicada do que você acha. Aí você fala, vou chamar a pessoa para fazer um freelancer aqui e ela trabalha um dia aqui. Não, é muito complicado. E eu, como empresária, nesses anos já vivi tanta coisa, mas tanta coisa, que eu pensei, poxa, isso daí não vai acontecer comigo. Ah, não, mas eu tô cercada de pessoas nas quais eu confio. Infelizmente, não. Dizem muito, né? Amigos, negócios à parte, leve muito a sério esse dito, porque ele é muito importante para o teu desempenho. Então, pense num negócio no qual, se você precisa de apoio, você vai buscar um sócio para te apoiar. E aí, para você fazer um contrato de sociedade com esse cara, mesmo que vocês ainda não tenham CNPJ, tem contratinho aí, modelo de contrato na internet a rodo. E é muito importante que você comece o seu negócio, né? Lembra que eu falei no vídeo anterior? Fazendo a validação. Então, você não vai começar seu negócio já abrindo CNPJ, já formalizando as coisas, porque tudo isso gera muito tempo e gasto para um investimento que você não sabe se vai dar certo. Então, comece o seu negócio sem abertura do CNPJ mesmo, para você poder ir experimentando, ver como é que ele funciona, ver se faz sentido para você. Até porque a abertura do CNPJ significa que você vai gerar nota fiscal para grandes empresas, na verdade para qualquer empresa. Significa um tamanho, um aporte muito maior. Um CNPJ não é para você que vende ovos de Páscoa por encomenda uma vez por ano, tá entendendo? É um custo que você não precisa ter. Você vai vender ali só para sua comunidade ou para os seus poucos amigos, você não vai transformar isso no modelo de negócio, você não tem pretensão de crescer, é um quebra-galho. Então, para isso você não precisa ter o CNPJ, ok? Para você ter o CNPJ é uma coisa mais importante, para você virar um microempreendedor é uma coisa mais séria, é uma coisa que você sabe que vai crescer e que você vai fazer investimento nisso. E lembre-se, não vá colocando um monte de pessoas que você conhece para trabalhar, primeiro porque você não vai poder cobrar resultado delas, depois porque essas pessoas que estão se aproximando de você, quando elas tiverem a oportunidade para poder de alguma maneira tirar uma casquinha, elas vão tirar logo um bitelão, uma cascona, entendeu? E você nunca sabe o que esperar, porque afinal você está contando com a boa vontade delas, né? Um dia a boa vontade pode acabar, então fique atento nisso.
Se você for trazer alguém para o teu lado, pague essa pessoa para estar do seu lado e lembre-se sempre de redigir um contratinho, mesmo que seja muito simples com ela, para que você possa se defender e para que também os direitos dela estejam resguardados nessa relação aí. Bom, então você tenta optar por um negócio no qual você não vai depender de pessoas, você vai depender da sua força de trabalho, porque isso é muito importante. Você entende a ideologia do seu negócio, você entende sobre como você quer que ele funcione, você entende uma série de coisas que as pessoas que você vai querer trazer, elas não entendem. E aí você tem que se perguntar, você tem tempo para compartilhar tudo que você precisa compartilhar com essas pessoas? E esse compartilhamento, por mais que você faça assim nos mínimos detalhes, cada um tem uma capacidade de compreensão que é diferente. Então a pessoa nunca vai entender exatamente o que você quis passar e ela nunca vai fazer exatamente como você quis, mesmo que o processo seja sistematizado, ok? Sempre as pessoas vão colocar um pouco da característica delas. Isso não é uma coisa ruim, é só algo que você precisa saber, porque você pode usar as coisas na sua vida como algo a favor de você, ou você pode ser surpreendido com coisas que vão ser ao seu desfavor. Então eu prefiro sempre usar as coisas que eu conheço, sejam elas aparentemente boas ou ruins, a meu favor. Bom, sabendo disso, você já tem algumas coisas básicas. E aí, antes da nossa última conversa, você já pensou em que tipo de negócio você quer abrir? Você ama esse negócio? Você aguentaria trabalhar com ele por cerca de 10, 12, 20 horas por dia? Você tem de fato interesse em se dedicar por tanto tempo para algo que você sabe que vai demorar para crescer? A gente está falando aí pelo menos de um período de 2 anos para começar a te dar algum retorno mais visível. Eu não estou falando que o cara da pipoca ele não ganha dinheiro, mas o cara da pipoca, ele vai lá, ele comprou o carrinho de pipoca, ele vai pagar pelo carrinho de pipoca, então vai ter um período que embora ele não faça o pagamento do carrinho de pipoca total, o dinheiro que ele está recebendo, na verdade, ainda não é um lucro, entendeu? Ele ainda não vai ter lucro. Ele só vai poder se falar em lucro propriamente dito quando ele tiver quitado todo o carrinho e quando ele já tiver equilibrado as contas aí, de acordo com a quantidade de pipoca que ele tem que vender e a matéria-prima que ele está usando. Então, só a partir daí é que ele vai começar a conseguir lucrar com isso. Só que às vezes no cotidiano, a gente, quando é microempreendedor, a gente não percebe isso. Eu penso no que eu tô, por exemplo, se eu tô pagando R$100 por mês do meu carrinho, e aí eu tô investindo, por exemplo, mais R$100 em matéria-prima, e aí eu tô ganhando por mês R$300, eu já acho que o meu lucro é aqueles R$100. A gente vai falar sobre isso, tá? Isso não tá certo. Então, pensando aqui, a ideia da proposta dessa minha conversa com você é poder aproximar você das estratégias que eu tive, das estratégias que eu ainda faço. Muitas pessoas me perguntam se eu já cheguei no meu primeiro milhão com a minha empresa. Eu ainda não cheguei no meu primeiro milhão com a minha empresa. É uma empresa que depende muito do trabalho de terceiros. É uma coisa na qual eu não posso dizer para você que eu me arrependo totalmente, mas posso dizer que eu me arrependo pelo menos 40% de ter ido para um negócio onde, de forma escalável, né, eu sempre vou estar aí dependendo do trabalho de outras pessoas. E mais para frente, em outros vídeos, eu vou te contar por que não é tão interessante depender dos trabalhos de outras pessoas e quais são os problemas que isso pode gerar, quais foram os problemas que eu já tive e como que eu lidei com isso, tá bom? Bom, você viu aí alguns aspectos que são importantes para você pensar na sua empresa. Eu trouxe para você argumentos fortes para que você não caia nas armadilhas que eu caí, que outros empresários caíram. Às vezes a gente só aprende, né, por que a gente viveu, mas é importante você olhar para esses erros aí e começar a fazer a tua proposta diferente. Já descobrindo qual é o nicho de local que você quer trabalhar, uma coisa muito importante para você fazer é investigar no teu bairro, na sua cidade, quais são as outras empresas que podem ser fortes concorrentes para o seu negócio. Aí, é claro, como você está começando, você vai querer olhar empresários que são pequenos, tá errado. Você tem que olhar todas as empresas. Se você tiver no seu bairro, por exemplo, você vai vender bolos e você tem no seu bairro uma Sodier, ela é sua concorrente direta. Sinto muito, mas independente do tamanho dela, ela vai ser sua concorrente direta na venda de bolos, porque ela também faz bolos por encomenda
e ela tem uma cartela de bolos lá que ela vende por fatia, diariamente, e ela já tem uma estrutura muito maior que a sua. Então você vai ter que ter um diferencial muito forte para que o cliente escolha consumir com você e não com a Sodier. Fazer as encomendas dela com você e não com a Sodier, ok? Mas eu tô dando aí um exemplo, né, do que poderia acontecer. Se tem a Sodier, porque é uma marca de bolos mais ou menos conhecida, ela tem até em bastante localidades. Se você não conhece, a Sodier é uma marca que vende bolos, vende outras coisas, mas eu nunca me interessei muito pelo que especificamente eles vendem a mais, mas eu sei que eles têm aí como carro-chefe a venda de bolos, tanto por encomenda, bolos inteiros, bolos em fatias, e eles abrem uma loja, né, como se fosse uma patisserie, para você ir lá provar os bolos, para você comprar as fatias de bolo e para você fazer suas encomendas. Então, como a gente citou no último vídeo que um exemplo poderia ser você, por exemplo, empreender vendendo bolos, então foi esse exemplo que eu quis trazer aqui para vocês conhecerem um pouco melhor e irem tirando as próprias conclusões de vocês do que seria necessário e quais seriam os cenários que você encontrar, tá bom? Essa conversa foi muito gostosa, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado bastante tudo isso que eu falei. E espero que você esteja aprendendo bastante. Espero que você esteja bem focado naquilo que você quer de proposta, como, enfim, como a sua empresa, né? O que você quer começar. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, não deixa de curtir esse vídeo. E se você tem algum amigo que você conhece que quer empreender, indica para ele esse vídeo. Indica não só esse vídeo, mas indica a série inteira, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.